chamo-me Florinda Maria da Rosa, nasci no dia 9 de 2 de 1932, em Ulme, e fui aqui nascida e criada até aos 30 anos. Aos 30 anos fui para Lisboa. Tinha 2 filhos, na altura não havia cá faculdade, nem universidade, nem nada, era só em Coimbra, Porto e Lisboa, e fui com eles para lá. Estava viúva, que o meu marido morreu de desastre, tinha o mais velho 6 anos e o outro tinha 4 meses, e eu fui servir para uma casa de uma pessoa rica para Lisboa com os filhos, para os mandar educar. E depois fiquei lá, os filhos casaram, um morreu há 7 anos, morreu também de coração, o outro ainda é vivo, deixou 2 filhas, tem 4 bisnetinhos, que é um encanto, o outro tem um filho, tem um bisneto que é uma maravilha, que gosta muito da avó, vem para aqui para a terra, e tenho aqui umas casinhas na terra que o meu pai me deixou, e eu com o dinheiro que fui juntando, fiz umas obrazinhas e vivo aqui muito bem. Vou a Lisboa, estou lá, tenho lá os médicos, vou aos médicos, vou com os amigos, mas já me levou uma amiga para aqui que a Cláudia ouviu, e tenho aqui os amigos e eu me vivo aqui muito bem, gosto muito de tudo. Fui nascida e criada aqui, o meu pai tinha arrozais, tinha trigo no mato, que havia antigamente, agora não há, e milho, e eu tinha saído da escola com 10 anos, com a 4ª classe, com a distinção, que era só o que havia cá, e já com 12 anos já governava um rancho de mulheres. Mas o seu pai era proprietário das terras? Não, o meu pai arrendava, era arrendatário. Agora os Costas também são arrendatários, só quem é dono é que este aqui, o resto é tudo arrendatários. Meu pai arrendava a feira de arroz, arrendava as hortas, fazia coisas para ir vender aos mercados ao entrocamento antigamente, né? Levava uma caminhonete de nabos de cabeça, de coisa, e eu ia com as mulheres para aquilo tudo. Trabalhava no campo, mas por minha conta. Temos um forno de tijolo, de fazer tijolo e telha. Tinha 2 irmãos que trabalhavam nisso, eu ia levantar, oh pai, quero comprar isto. Então vais levantar tijolo que eu dou todo o dinheiro. Tinha que trabalhar para ter as coisas. Depois teria o curso de bordados e costura. Depois, quando fui para Lisboa, fui trabalhar para essa casa, mas eles deixavam-me trabalhar para ganhar mais dinheiro por causa dos filhos, que eu tinha 2 filhos. Com 12 anos já trabalhava. Com 12 anos já andava com as mulheres a espalhar o arroz, eu era uma grande galdeirona, eu era muito grande e gostava muito de trabalhar, sempre gostei, ainda hoje gosto. Eu sou velha, parti a perna, tenho 90 anos, faço o meu serviço todo. Gosto. Então, mas começou a trabalhar aonde? Aqui em Ulme? Sim, em Ulme, nas terras do meu pai. Qual era o nome do seu pai, já agora? Diga? O nome do seu pai, como é que se chamava o seu pai? O meu pai chamava-se Estevão da Rosa. E a minha mãe Maria Florinda. E moravam nas casas onde eu moro agora, na parte de baixo, que eu fiquei com a parte de cima e a minha irmã ficou com a parte de baixo. Estava-me a dizer, então, que começou a trabalhar nas terras do seu pai? Com 12 anos. Já era uma grande melhoraça. E os meus netos têm tudo a mim. E então, eu pedia, quando via a moda das meias de seda, pai, compre umas meias de seda. Custavam 15 escudos, veja lá. Eu tinha 18 anos, veja lá, 12 anos, ao tempo que isto foi. Com 18 anos já era. E então ele disse, então vais trabalhar. E eu levantava tijolo, não sabe o que é, foi não. Um forno que faz tijolo, tem uma coisa, uma medida, e depois põe ali o barro, e depois faz o tijolo, depois a gente vai levantar, e fazia isso tudo. Eu raspava e levantava, os meus irmãos faziam. E a telha, a gente levantava a telha, depois tínhamos que raspar aquela terra que a telha... E era nos trigos e no milho, no mato. E o que é que a dona Florinda fazia no campo? Semeava, ceifava? Não, no campo era assim, tirámos as ervas, ceifámos, levámos para a eira, no arroz arrancámos as ervas e ceifámos, agora já não há nada assim, já é tudo com máquinas. Na azeitona, apanhava a azeitona, olha, eu ia para os raminhos mais pequeninos como os pássaros. O que é que cultivavam nos campos do seu pai? Trigo, aveia, cevada, milho e couves, isso era nas hortas, né? Couves, nabos, nabiças, tudo, fruta, temos muita coisa. E aquilo que cultivava era depois vendido no mercado? Era, o meu pai ia vender numa caminhonete, tínhamos uma caminhonete grande de carga, e ele ia vender a Torres Novas ao mercado, agora já não há nada assim, né? E o seu pai tinha o alvará de venda? Ou... Não, antigamente só tínhamos alvará para vender ao Grêmio de Lisboa a fruta, porque o meu pai nós tínhamos 2 fazendas muito grandes, que depois se venderam. Aqui em Ulme também? E em Ulme, que chama-se a Facaia. Se perguntar aí, chama-se a Facaia. Meu pai tinha lá 2 fazendas muito grandes, tínhamos muita fruta, então ia para o Grêmio da Fruta para Lisboa. Só ia que tínhamos de ter um cartão, o resto a gente tinha as coisas e ia-se vender, não era nada como agora, tem que ser à licença até para ir à rua, não era nada assim. Ia lá aos mercados e vendia? Tínhamos viveiros de eucaliptos, viveiros de couve, de lombarda, temos aqueles viveiros
É ali ao pé, lá para o sul, me mostrava onde mora a Manela, num quintal muito grande, chama-se uma corela, que é também desta casa. Um era com eucaliptos, outro era com alface, outro era não sei, depois levámos, fazíamos molhinhos e ele ia vender. As cabinetes tudo abertas ali, tudo ao pé, não é como agora, que é tudo nos supermercados, tudo ali no largo, tudo, lembro-me disso tudo. E a lenha com as carroças, eu andava com 18 anos, andava com uma carroça. Nós tínhamos 2 carroças, um cavalo e uma mula, e a mula dava coisa a toda a gente, menos a mim. Gostava de si, então. Gostava de mim. Eu ia com ela a todo lado, o meu pai telefonava, olha, vamos buscar isto. Eu era muita rapazona. A gente vendia, depois comprámos as coisas para trazer, o peixe, lembro o meu pai comprar, que eram as crevinas grandes, comprámos as coisas para trazer, quer dizer, andava lá com as pessoas. Então, ou seja, as caminhonetas juntavam-se todas, Todas. abriam a parte de trás. Mas não é? hoje ainda há em certos. Teve um homenzinho aqui, o Ulmo, lembra-me do meu pai que diz que tem. Ali ao pé do Schweppes, aquele café que há ali ao pé da Manela, ali ao pé daquele jardim que tem as estátuas, que é onde eu moro. Sim. Há ali um jardim, eu moro em frente às estátuas, e mais à frente vem um senhor aí, traz uma caminhonete e faz como a antiga, abre a caminhonete, põe as coisas, era como a gente fazia, as caminhonetes estavam tudo em fileira. E o seu pai costumava escoar tudo o que trazia? Tudo, nunca levava nada. Então escoava tudo aquilo que trazia, trazia uma caminhonete, era tudo vendido? Já vinha tudo encomendado quando ele vinha já. Vinha gente de todo lado, porque Torres Novas e entroncamento é mais ou menos ao meio do... E Salvaterra de Magos é mais ou menos ao meio do Ribatejo. As pessoas iam ali comprar, tudo ali à volta deste tomar e assim vinham comprar ali. E que produtos é que o seu pai escoava mais rapidamente? Lembra-se assim? Na altura dos viveiros, eram os viveiros, porque ele tinha cebola, tinha alface, tinha couve, toda a qualidade, e as pessoas compravam para plantar. E então, e as coisas para comer, esgotava tudo também. Um dia levava, por exemplo, couve lombarda, deste tamanho assim, couve portuguesa, nabiça, outro dia levava aos viveiros, era assim, escoava tudo, nunca trazíamos nada. Portanto, os produtos da época... Batatas, cebolas... Então, e lembra-se de quanta gente é que o seu pai costumava empregar para trabalhar na... Muita gente. Olha, o meu pai trazia, se tivessem um, podia perguntar a pessoas antigas, meu pai trazia pessoas do Alentejo, antigamente, vinha, chamavam-nos os barrões, não sei se se lembra, na Lisboa não se lembra. Chamavam-nos galegos, os barões, meu pai trazia sempre 10 pessoas, todo ano a trabalhar, todo ano. E durante quanto tempo é que eles costumavam ficar, mais ou menos? 4 meses, 5 meses, dormiam e tudo cá, faziam comer e tudo cá. Mas o seu pai dava casa Sim, aos dava trabalhadores? casa e punha as coisas para eles comer e tudo. O meu pai foi um grande agricultor ali, era o segundo agricultor, era o Norberto, depois era o meu pai. Como é que se chamava as propriedades? Tinha algum nome as propriedades do seu pai? Facaia, o Luzirão, não me lembro agora como é que se chama aquilo, Salgueiral, o Crespo, o Casal do Alegre, que a gente lhe chama, meu pai tinha isso tudo alugado. E qual é que era a dimensão dos campos, mais ou menos? São muito grandes, muito grandes. E as coisas de arroz, dali de ponta até à chamusca, meu pai fazia isso tudo com o senhor da chamusca, que era o senhor Monteiro. E ele escoava, e ele vendia o arroz aonde? Ele vendia aqui localmente e também mandava para... O arroz, sim. O arroz era para os celeiros da Federação para a chamusca. Havia os celeiros da Federação, se ia pôr o arroz, e a gente tinha que pôr ali o arroz. Não se podia fazer nos moinhos o arroz para nós comermos sem a autorização do Grêmio. O seu pai tinha moinhos? Não tinha, mas havia 5 aqui em cima e para baixo havia 4. E então faziam isso, mas era com autorização. Havia 4 moinhos de várias pessoas, está tudo caído, está tudo partido. Claro. Mas nós tínhamos aqui coisas muito lindas. Aqui, eu tenho pena que se tivesse acabado isso. Então, mas esses moleiros tinham autorização do sim, Grêmio? Sim, para fazer a moagem? Faziam farinha não era preciso. Farinha, o senhor tinha milho. Ia lá, mandava fazer uma saca de milho, depois ia buscar a farinha, não era preciso. Pagava ao moleiro e pronto, não era preciso como agora temos que pagar tudo e mais umas botas. Então, mas o seu pai ia deixar o arroz para ser tratado aos moleiros, certo? Sim. Pronto, por exemplo, tinha 200 sacas de arroz, vamos supor. Arroz, agora é com máquina, mas antes era para a ira, os homens com o mangualdo malhavam o arroz, ou à tarara, depois limpava-se e depois metia-se nas sacas. E depois ia para o Grêmio, portanto, 20 ou 30 sacas.
Meu pai precisava de uma saca para fazer, tinha que fazer a aquisição da saca para trazer, para mandar fazer. E a ordem para ir ao moinho. O arroz, depois de ser tratado? Não, isso, ia para lá, isso não sei onde é que eles vendiam, ia para o Grêmio, o nosso vinha para casa para a gente comer, quando era feito no moinho, agora em casca era para o celeiro. E o seu pai vendia ao Grêmio o arroz? Vendia ao Grêmio, era obrigado a vender ao Grêmio. Exato. Eu agora não sei como é que é, mas antigamente a fruta era no Grêmio em Lisboa, vinha um carro de Lisboa, um caminhão, levava a fruta do meu pai, deste e daquele e do outro, para Lisboa, ia tudo para Lisboa. E o arroz ia para a chamusca, para o Grêmio. Éramos mesmo obrigados a levar para o Grêmio o arroz, o trigo, o milho e o centeio e a cevada, que era o que a gente cultivava. Até que idade é que trabalhou no campo? Sim. Eu até aos 28 anos. Depois tive 2 anos em casa, fui tirar o curso de corte e bordados para Torres Novas, porque eu fiquei viúva, meu marido morreu de desastre, fiquei viúva com 28 anos. Com que idade é que casou a Dona Florinda? Tinha que idade? Com 21 anos. 21 anos, ok. Fiquei com 2 filhos pequeninos, depois fui tirar o curso de corte e bordados e foi assim que eu me governei aqui muito tempo. Depois fui para Lisboa, com 28 anos. Como é que era a vida a trabalhar no campo, nessa altura? Era bom, a gente, olha, eu gostava tanto de... E então eu ao domingo não trabalhava para o meu pai, trabalhava para fora para ganhar dinheiro para comprar coisas que eu gostava. E então eu ia trabalhar para aqui e para lá, era com uma trouxa à cabeça, uns saiotes, uns canos, era assim que a gente ia. Então, mas ao domingo ia trabalhar para onde? Para pessoas que me falavam, para as pessoas lá da terra. Várias pessoas tinham searas e depois, como havia muita falta de gente, não é como agora, havia muita falta de gente, porque era tudo cavado à leva e tudo plantado com as mãos das senhoras, eu ia trabalhar aqui para as tábuas, aqui perto, olha, vinha trabalhar aqui para perto, vínhamos trabalhar, era uma maravilha. Até aos 22. Depois fui trabalhar para uma padeiria, tenho até a carteira profissional de padeirinha, para a chamusca. Fui trabalhar para uma padaria. Depois, aos 28 anos, é que fui para Lisboa. Gostava mais de trabalhar no campo ou na padaria? Não, gostava mais de trabalhar na padaria. O campo é muito duro. E agora já não é tão duro, mas antigamente era muito duro. Era tudo à mão? Era tudo à mão. A gente tinha ali descalças, e com gelo, com frio. Mas nunca andei assim muito, como era a zona. Punha-me a espalhar o arroz em cima dos canteiros, nunca andei assim muito. Mas havia pessoas que sofreram muito. Sabe o que é que eu gostava de fazer? O senhor não sabe o quê? São olharões. Sabe o que é um olharão? É uma coisa também desta casa, que é maolo, e a gente põe-se lá em cima e depois ficamos acravados até aqui e os pés vão a um sítio muito frio. É o que eu gostava de fazer. E fazia, chama-se um olharão. Mas era aí que se plantava o arroz? Plantava o arroz. E fazia sempre isso. Então, ou seja, a lama ia até... Ia até aqui. E depois, quando a gente sentia frio nos pés, sabíamos que estávamos em São Fixe. E depois podíamos andar na lama a pôr o arroz. E andava descalça? Descalça, descalça. Com os canos, a gente punha umas meias voltadas ao contrário, os pés sem nada e as meias por aqui, e depois as saias por aqui. Portanto, a vida no campo, o trabalho no campo era ainda hoje é dura, mas na altura, agora já não em cima de máquinas, assim, mas foi a vida do campo, mesmo para os homens. Estas terras é tudo cavado à enxada. Já viu o que é que andar ali todo dia, a voltar as levas, se chama? E sem máquinas? Eu percebo disso, do campo percebo tudo. Pois, dá para perceber. Tudo. Por isso é que eu lhe estou a perguntar estas coisas Tínhamos todas. o Salgueiral, o meu pai fazia favais, sabe o que é Sim. O meu pai fazia favais, apanhámos 4 e 5 sacas de favas para levar para o mercado, vendia-se tudo. Então, tomatais. Na prática, o seu pai não se dedicava só ao arroz, também... O meu pai dedicava-se tudo ao tempo do arroz, à horta, tudo, ao trigo, ao milho, meu pai tinha isso tudo. Então, por isso é que ele trazia sempre esse pessoal, 10 pessoas. Nós tínhamos no Salgueiral tomates assim. Mas não era nada curado, era antiga, não é como agora que é só com curas. É verdade. Agora está tudo desprezado. Olha. Estas terras que o senhor passa aqui a Ulme, ali do lagar para lá, isso aí era tudo tomatais e favais, era o encanto. Agora está tudo desprezado, ninguém faz nada. Mas as terras do seu pai ainda existem hoje em dia? Que ele alugava existem ali todas ainda. Ainda estão a ser cultivadas as terras? Sim, sim. Não, agora está tudo desprezado, é só o arroz. É só o arroz, as hortas ninguém faz. Um faz uma hortita, um bocadinho de horta e tal, mas antigamente havia hortas lindas, favais, ervilhas, batatas, tudo, couves, que era uma maravilha. Agora ninguém faz. Vai-se ao supermercado, é mais depressa. Claro.
Mas antigamente era mais orgânica, era mais... Não tinha, Vinha diretamente da terra. Tinha o estrume dos animais, mais nada. Exatamente, exatamente. Então, mas voltando ao tempo que trabalhou na padaria, a padaria era onde? Na Chamusca, Na Chamusca. certo? E trabalhou lá durante 6 anos, mais ou menos. 6 anos. E antes disso ainda lhe queria perguntar uma coisa. Quando trabalhava nos campos do seu pai, era de sol a sol? Eu nunca ia de sol a sol, não era filha, porque antes trabalhava sol a sol. E aí, para volta das 8 horas, às vezes ia com elas, que eu gostava da paródia, eu era muita malandra, eu gostava da paródia. Mas ia às 8 horas, mas vinha quando elas, e vinha à hora de almoço e tudo. Trabalhei muito. De todas as entrevistas que nós fizemos até agora, as pessoas que trabalharam nos campos diziam que a vida era muito dura, mas que durante a jornada de trabalho se cantava e... Sim, cantávamos versos, havia versos na altura muito bonitos, e eu sabia tudo. Não sei muito bem cantar, mas cantava. Canta lá o verso tal, canta lá o verso tal, e eu cantava. E ainda hoje sabe esses versos? Sim, então diga lá um verso, pelo menos. Não precisa de cantar, pode só dizer. A Rosinha costureira, alegre e trabalhadeira, de bondoso coração. Um dia se namorou de um rapaz de quem gostou, que se chamava João. Sei várias. Ou Laurindinha, ou Meu Amor, ou sei várias. Agora, mas na altura então cantava-se muito durante o cantava-se, ou cantámos em conjunto, ou quando uma sabia um verso bonito, cantava, e assim se passava o tempo. Portanto, a vida era dura, mas pelo menos ali o trabalho era alegre. E à hora da sexta, a gente tinha 2 horas de sexta, quando era no verão, à tarde, e à hora do almoço, caldeirámos, chama-se uma burra, mudámos a caldeira, caldeirámos, era muito bom. Eu gostei sempre mais da vida do campo que da vida da cidade. Por isso é que eu gosto muito daqui. Também gosto da vida da cidade, é preciso ver. Tenho lá muitos amigos, eu agora quando fiz 90 anos em fevereiro, tive uma semana a fazer festas de anos. Isto é verdade, isto é verdade. Na quarta-feira fiz anos, fui para Alvalade onde trabalhei, foi uma mesa de 17 pessoas. Depois vim para o Trigo da Aldeia, para Campo de Ourique, fomos 9. Depois no sábado fui com a minha gente toda, ainda a velha, netos, netas, bisnetos, foi tudo, para eles todos, fomos todos a almoçar Linda a Velha, uma coisa cá lá, um restaurante cá lá dentro, ao pé do Pingo Doce, cá lá dentro do jardim. Depois no domingo fui para Alvalade, depois fui para a Malvira, e amanhã ainda vou fazer uma festa aqui em Ulo, veja lá. É uma pessoa muito estimada. 90 anos, já viu? É verdade, é verdade, é verdade. Mas então, nos tempos que trabalhou na padaria, porquê é que decidiu ir trabalhar para a padaria? Foi assim, porque ela era a minha comadre. Ela tinha batizado o filho mais velho e estava doente. A dona da padaria? A dona da padaria. E disse-me, comadre, se tu pudesses vir para lá. Então eu fui, eu enfornava o forno, que era com lenha antigamente, agora é elétrico, e fornava o forno, ia à lenha com o filho, buscar carradas de lenha, e eles amassavam o pão e eu tendia o pão. E aí já recebia ao dia? Já recebia ordenado? Sim, ganhava ao dia, não é? Quanto é que ganhava, lembra-se? Na altura, 18 escudos. Por dia? Por dia. Mas trabalhava todo dia também, e ali de grande, e lavava a padaria. E começava muito cedo? Começava muito cedo a trabalhar, o dia de trabalho? Às 3 da manhã. Às 3 da manhã já eu ia pesar a massa. Eram 2 rapazes aqui de Ulmo, que até já morreram, da minha idade, que estavam a trabalhar lá para esse senhor, ele também depois também adoeceu. E então eles amassavam as massas, nessa altura já tinham mecânica. Primeiro amassavam à mão, depois já tinham mecânica. E eu pesava o pão todo. Que a balança pesava, já tinha ali uma mão certa ali da... Tenho a carteira profissional de padaria. E trabalhava mais ou menos até que hora do dia? Depois de manhã ia vender, com cesta à cabeça, vender para era na chamusca, vender para chamusca fora o pão às nossas freguesas, né? Ia eu para um lado e a outra senhora para o outro, e depois vínhamos fazer limpeza e depois íamos para casa dormir. E depois quando eram 3 horas, estávamos outra vez a trabalhar. Ou seja, iam descansar a casa para depois voltar a pegar ao serviço. Também era duro, ele também não era bom. O serviço de padeiro também não é bom. E os padeiros sofrem também um bocado, é dar esse valor. E então fui a Santarém, fui obrigada a fazer o exame de caixeira de padaria e de pesadora do pão. Tenho lá a cadeira profissional. Que giro. Tenho isso tudo. Então chegou a profissionalizar-se, digamos assim. Sim, senhora, sou profissional. Agora tenho esta idade, mas em Lisboa nunca quis. Em Lisboa trabalhei sempre no laboratório. Primeiro fui para a Diese, quando lá cheguei, arranjaram para a Diese, não tenho ouvido falar na Diese, produtos dietéticos, não sei se tenho ouvido falar.
Qual é que era assim a percepção? Por exemplo, tinha a noção de que vivia num país de que não se podia expressar livremente? Não, eu vivi na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou aqui em Santa Margarida e os militares vinham para aqui, comer aqui para Ulme, e chamava-se Terra do Pineu. Ulme não é Ulme, Terra do Pineu. E o comandante da tropa chamava-se Ulme, em alemão, e pôs o nome à terra. Ulme, por isso é que ficou Ulme. Mas os tempos durante a Segunda Guerra Mundial foram duros? Não, para a gente não, quer dizer, morreu aí um miúdo que agarrou numa garrada, eles deixavam-se ir para o mato, morreu aqui embaixo, até ali embaixo, agarrou na granada e rebentou e ele morreu e andava aí para o mato a fazer exercícios, mas não era... Não, mas eu digo duros no sentido em que, por exemplo, havia racionamento dos alimentos. Havia senhas. Senhas, exatamente. Tínhamos senhas. A gente tinha... Ainda se lembra das senhas? Lembro. O meu pai tinha uma loja que é agora da Manela. Aquilo é tudo dela, mas a casa é minha. O meu pai tinha loja e o meu pai a gente tinha muito trigo, muito milho, ele mandava fazer e vendia às pessoas por fora, porque a gente tinha a senha para puxar um pão e não sei o quê. Mas graças a Deus, nunca foi preciso. Meus pais tinham muito. Tínhamos azeite, tínhamos batatas, tínhamos cebolas, tínhamos trigo, tínhamos milho. Se fosse ali a Ulme e perguntar, pois teve por isso que toda a gente diz quem era o meu pai. Então, mas o seu pai vendia trigo sim, por fora às pessoas? Depois tinha, por exemplo, levava o trigo, precisava 5 ou 6 sacas e trazia. E tinha a ordem de fazer e vender, porque nós tínhamos loja, claro. Tínhamos aqueles arcados, lembra-se, aquele que se levantava a tampa e depois tínhamos um corrimão com que se tirava, não se lembra disso. É tudo antigo, é muito bonito. Mas o seu pai tinha o cuidado de vender o trigo às pessoas? Sim, o trigo, não a farinha. A farinha, exatamente, já a farinha. Ele precisava, por exemplo, de 20 sacas de milho, não sei quantas, agora não posso... Eu tenho em Lisboa, tenho lá uma agenda, se sei que vocês vinham, eu tinha trazido, com muita coisa antiga. Que eu tenho, quando o meu marido, que Deus tem morrido, Deus eu tenho em descanso, eu escrevia tudo dos filhos e de mim. Tenho tudo escrito. E ainda hoje eu gosto muito de escrever, ainda hoje gosto muito de registrar as coisas. Dos netos, elas gostam muito que eu conte coisas que eles fazem e digo, olha, vou buscar e anedotas, conto muita anedota, conto muita coisa. Olha, é uma vida muito boa. Pronto, eu quero viver até aos 150 anos. Boa. Mas então, com que idade é que vai para Lisboa, Dona Florinda? Com 28 anos. Com 28 anos. Já casada, pois, casou aos 22? Viúva. Já era viúva nessa altura? Tinha 2 filhos. E porquê é que decidi ir para Lisboa? Porque um primo meu trabalhava numa embaixada e levou-me para servir em casa dessa senhora, que foi uma segunda, não, uma primeira mãe. E os meus filhos foram comigo e depois estudaram lá em Lisboa, os dois. Um era chefe na Casa da Moeda, na Imprensa Nacional, e o outro era linotipista numa companhia inglesa. Tiraram o curso e depois arranjaram um emprego para os dois. E sabe o país dessa embaixada? Era Londres. Mas tinha mais alemães do que ingleses. Pois, imagino. Tinha mais alemães do que ingleses, porque aquele que trabalhava, a senhora para quem eu trabalhava, o marido era alemão, mas era judeu. Ele era judeu, mas era muito boa pessoa. Ajudou-me sempre muito. Ele dizia assim, provinciana, ele só me trabalhava, provinciana, no fim de teres o serviço feito, vais pôr o correio, era na António Augusto Aguiar, vais pôr o correio aos restauradores, que levas o dinheiro lá, eu guardava o dinheiro do autocarro e ia a pé. Da António Augusto Aguiar, sabe onde é? Até aos restauradores, pôr o correio. Eu ia a pé. Eu ia às embaixadas, eu tratava disso tudo e eles pagavam fora parte. Eu também apanhei gente muito boa, sabe? Eu também era trabalhadora e também fazia tudo. Fazia a costura da casa, queriam os cortinados, eu fazia. Queriam uma coisa, eu fazia. Chamavam antigamente uma governanta, já até ouviste falar, não tem? Sim. Era a governanta da casa, eles tinham umas 5 criadas, na António Augusto, que era um prédio de um lado ao outro, tudo deles era alugado. Mas a Dona Florinda era governanta dessa casa? Eu era governanta dessa casa, foi para lá que eu fui com os filhos, estive lá uma data de anos também. E como é que se chamava a família que habitava essa casa? Diga? A família, qual era o sobrenome da família? Erlich em alemão, ela era Isabel, e o irmão dele chamavam Lufredi. Nunca cheguei a saber o nome dele, chamavam Lufredi. Nunca cheguei a saber o nome dele. Para mim era bom, trabalhava muito, mas meus filhos estavam comigo, tinham um quartinho, para eles os dois tinham um quartinho para mim, que a casa era muito grande, mas eu trabalhava muito. Eu era governanta, mas lavava a roupa, tratava de roupa toda, voltava aos quadrinhos das camisas, arranjava que aquilo era tudo gente, não é como agora. A gente tinha que pôr fundilhos nas calças, sabe o que é? Eu fazia isso tudo, na casa deles.
Então, e depois de trabalhar nessa casa, foi fazer o quê? Depois Profissionalmente? arranjaram para a Diese, como estou a dizer, arranjaram para a Diese, e fui para a Diese. Lá Depois, em Lisboa ainda, em certo? Lisboa, tudo em Lisboa. Depois a Diese achou que eu era mal empregada, estar no sítio onde estava, e arranjou-me para o laboratório. Depois fiquei no laboratório 50 e quantos anos. E a que é que o laboratório se dedicava? É produtos naturais, que era da Diese. Produtos naturais. E foi para o laboratório mais ou menos em que altura? Em que ano? Mais ou menos, sabe-me dizer? Não sei. Isso já me passou. Eu agora eu trabalhei até os 87 anos. Lá no mesmo sítio? No mesmo sítio. Porque eu formei-me, depois, aqui há coisa de 15 anos, disse ao patrão, eu agora vou trabalhar menos, trabalho 4 horas. Não trabalhava, era 4, era 5, era 6, era 7, era assim, trabalhava a hora. Porque eu depois com 87 anos, parti a perna, olha, pronto, vim para casa. Pois. Então só parou de trabalhar quando parti a perna. perna. Quando parti a perna. Foi esta, agora é que parti esta, já parti as duas. Então, mas quando é que a Dona Florinda volta ao Ulmo? Aos 87 anos só? O Ulmo vinha de 15 em 15 dias. Então mantinha sempre o contacto aqui Sempre. com a terra? Fui para Lisboa. E depois, de 15 em 15 dias, tenho um sobrinho que tinha carro e trazia a gente. Estava sozinho, trazia a mim e aos miúdos. Que a minha mãe morava aqui e o meu pai. Quando a minha mãe morreu e o meu pai, comecei a ver de 15 em 15 dias. E agora vinha sempre de 15 em 15 dias. Mesmo com a perna partida, mesmo que venho na caminhonete de Lisboa. Com a perna assim. Meto-me no Campo Grande. Quando é que começa a viver definitivamente aqui? Não, por enquanto não, por causa dos médicos. Ainda vive em Lisboa? Vivo em Lisboa. Estive agora lá 3 meses. Fui no dia 17 de dezembro. Fui aos médicos, fui da perna, fiz exames a tudo. Depois fiz anos, no dia 9 de fevereiro, e fiz lá os anos. Depois era para vir nessa semana. Depois a minha casa era da Mundial Confiança, foi vendida à Fidelidade, a Fidelidade vendeu aos chineses. Depois telefonaram-me um senhor lá que trabalha para os chineses a dizer que me iam pôr as janelas e as portas tudo novo, que aquilo não estava muito mal, porque eu sempre tratei da casa. Moro naquela casa há 60 anos, mas sempre tratei dela. E então foram pôr as portas tudo novo, tive de estar lá até agora. Vim na terça-feira, fez na terça-feira 8 dias. Como é que viu, por exemplo, a evolução do trabalho no campo, desde a altura em que trabalhava até hoje? Está muito mudado, não é nada como antigamente. Eles nem aproveitam nada. A gente, as ribanceirinhas, era tudo propriedade, agora a máquina passa ali, é tudo. Não é nada. Pois, está tudo maquinizado agora. Não é nada como antigamente, nada. Os homens cavavam a leiva, os homens é que cavavam aquilo tudo, as mulheres é que plantavam, semeava-se o arroz, depois arrancava-se, depois plantava-se. Agora não é nada assim. Então, e diga-me uma coisa, no dia 25 de abril de 1974 estava aqui ou Estava estava em em Lisboa? Lisboa. E lembra-se desse dia? Estava em Lisboa e andei na rua António Maria Cardoso. Teve lá mesmo na António Maria Cardoso? O meu patrão era muito revolucionário e tirava fotografias, então mandou os empregados todos para a rua. Fomos todos para a rua. Como é que se chamava o seu patrão, já agora? José Francisco Araújo Ferreira. Mas ele estava organizado politicamente em algum partido? Não, mas ele vivia estas coisas. Ele era médico naturista mesmo, mas com cursos tirados lá no Japão, lá fora. E depois trabalhei com o pai dele e trabalhei com ele, agora trabalhava com o filho. Então, mas o que é que se lembra desse dia, na rua António Maria Cardoso? Lembro-me da tropa, lembro dos carros, lembro da polícia tudo ali ao pé do São Carlos, que era a PIDE. Lembro-me disso tudo. Se assistiu ao tiroteio que houve na sede da PIDE nesse dia? Isso não chegou a assistir? Não assistia. Depois a gente foi-se embora, né? Depois o Rio era cheio de tropa, mandavam a gente embora. Claro. A gente foi-se embora, mas assisti aí, a gente foi para aí. Então o seu patrão mandou os empregados todos para a rua, os trabalhadores todos para a rua ver o 25 de Abril, que foi muito bom. Não aproveitaram, paciência, olha. E os meses a seguir ao 25 de Abril, o que é que se recorda? Recorda-se assim de alguma coisa que... Não, eu lembro-me antes do 25 de Abril, lembro-me que eu trabalhava na Rua do Centro Cultural, fui lá que eu trabalhei sempre, e lembro-me do MRBP, andar a pôr papéis, e lembro-me da gente ir a sair e a polícia estar a prendê-los. Antes do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril, isso é que eu me lembro. O que é que eles afixavam? Era propaganda? Era coisas a favor das mulheres. Eu lembro-me de haver coisas contra a política, agora não me lembro, mas lembro-me que o MRPP era a favor das mulheres, isso lembra-me eu. E punha na Rua do Centro Cultural, que são ruas mais ou menos escondidas em Alvalade, e eles andavam ali, mas depois andavam sempre atrás deles, não é? Pois, a PIDE sabia bem. A PIDE sabia bem onde eles andavam. Então, e depois do 25 de Abril, ainda se recorda
desse tipo Depois do de... 25 de Abril houve muitas coisas, houve o Hotel de Saraiva de Carvalho, foi preso e não sei o quê, eu acompanhava isso tudo. E depois ainda havia tropa na Baixa, os carros com os cravos e essas coisas. Depois pronto, mas fui acompanhando a evolução das coisas conforme elas iam surgindo. O evoluir do país, estando em Lisboa e estando também em Ulm, estando em contacto com as duas realidades. Eu acho que evoluiu muito. Olha, para já, antes tínhamos as lojinhas pequeninas e os homenzinhos da Malveira e de Sintra a vender com as carcinhas com os burros. Não se lembra disso, mas deve ouvir falar. Iam Lisboa vender às ruas com as carcinhas com os burros. Agora vai tudo ao supermercado. Não é preciso de carroças, nem burros, nem nada, porque eles levam aquilo em caminhões. Coisa. Era tudo cultivado nas ordinhas deles, que hoje ainda há, não é? Há menos, mas na Malveira ainda há muito e em Sintra também. Pronto, acho que agora é tudo mais rico que antigamente. Antigamente éramos muito pobrezinhos, mas muito felizes. Agora somos ricos e somos tristes. Sente uma grande diferença entre esta zona do país sim, e sim. Lisboa? Em que é que sente essa diferença? Eu adapto-me bem a qualquer lado. Eu estou bem aqui, faço a vida daqui. Estou lá, faço a vida de lá. Mas o que é que acha que é diferente entre as duas realidades? Mas aqui é muito diferente, aqui as pessoas são diferentes, sabe como é que é? A língua... E lá é diferente, lá é tudo uma gente mais coisa, não é? É diferente as coisas de lá são muito diferentes daqui. Mas eu habituo-me lá e habituo-me aqui. Não estou estou. Claro. Como é que hoje olha para a sua terra, para Ulm? Tenho pena, porque acabou muito. Olha, tínhamos uma sociedade onde íamos, que é ali à entrada da vila, que está tudo a cair, onde íamos fazer os bailaricos, os convívios com as pessoas, está tudo a cair. A gente agora não tem nada. Agora, se não fosse isto os séniores, e temos dentro de um contentor, sem necessidade, com tanto espaço que a gente tem dentro de tudo para fazer uma casa. Mas não há dinheiro, porque o Estado não empresta, não é? A gente vai fazendo ali umas coisitas para vender, para a ascensão, para a Páscoa e não sei o quê, mas, quer dizer, está morto, a terra está morta. O cemitério está muito melhor que nós não temos essas instalações lá em Ulm. Temos lá um contentor e uma junta que para subir lá para cima já disse que pagava o corrimão lá em cima, não manda um porco, é preciso não sei o quê, é tudo com democracia. Pronto. Então, a terra está morta. Acha que o despovoamento então é um problema? Exatamente. Porque o que vale foi o meu primo, quando teve um primo meu que era da junta, que é o Peixinho, mandou fazer ali aquilo que aquele leio, aquela coisinha, e foi agora este mandar pôr aquelas estátuas. É só o que tem de jeito de dentro, pelo resto não tem mais nada.